Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Quantas vezes você já se perguntou, em meio às lágrimas ou ao desespero, por que isso está acontecendo comigo? Quantas noites de insônia foram vividas questionando a justiça divina diante de uma dor que parece não ter sentido? Por que alguns nascem em berços dourados, enquanto outros chegam ao mundo carregando fardos tão pesados? Por que a vida parece injusta, cruel, impiedosa com alguns e generosa com outros? Essas perguntas ecoam no coração humano desde tempos imemoriais. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje, à luz dos ensinamentos que Chico Xavier trouxe para todos nós através da doutrina espírita. A verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que o sofrimento não é um castigo divino, não é uma punição de um Deus carrasco que se diverte com nossa dor. Muito pelo contrário, o sofrimento é uma consequência natural, matemática, perfeita de nossas próprias escolhas. É aqui que entra uma das leis mais importantes da espiritualidade, uma lei que Chico Xavier explicou com tanta maestria e amor ao longo de sua vida. A lei de ação e reação, também conhecida como lei de causa e efeito. Imagine por um instante que você está diante de um espelho. Você sorri e o espelho devolve um sorriso. Você franze a testa e o espelho reflete essa carranca. O espelho não julga, não pune, não recompensa. Ele apenas reflete. Assim é a vida, meu irmão, minha irmã. A lei de ação e reação funciona exatamente dessa forma. Cada pensamento, cada palavra, cada ação nossa gera uma consequência correspondente. Não existe acaso, não existe injustiça cósmica. Existe apenas a perfeita matemática divina operando em nossas vidas. Chico Xavier, esse homem humilde de Pedro Leopoldo, que dedicou toda a sua existência ao serviço do bem, nos ensinou através de Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos iluminados que somos arquitetos de nosso próprio destino. Cada tijolo que colocamos nessa construção chamada vida, seja ele feito de amor ou de egoísmo, de generosidade ou de mesquinhez, determinará a casa em que habitaremos amanhã. E quando digo amanhã, não falo apenas do futuro desta vida, mas das próximas existências, porque a vida não se resume a esta breve passagem pela Terra. A doutrina espírita nos revela que somos espíritos imortais, viajantes eternos em busca de aperfeiçoamento. Vivemos muitas vidas, encarnamos muitas vezes, e em cada uma dessas jornadas colhemos aquilo que plantamos anteriormente. Essa não é uma visão pessimista ou fatalista da existência. Muito pelo contrário, é uma visão profundamente libertadora, porque nos coloca no centro de nossa própria evolução. Nós não somos vítimas de um destino cruel e imutável. Somos criadores ativos de nosso caminho. Quando Chico Xavier psicografava as mensagens do espírito André Luiz, especialmente na obra Nosso Lar, e em tantas outras que nos revelam os mecanismos da vida espiritual, ficava claro que a justiça divina é perfeita porque é automática. Não há um juiz cósmico anotando nossos erros num caderninho para depois nos punir. O que há é uma lei natural, tão natural quanto a lei da gravidade. Se você solta um objeto no ar, ele cai. Se você planta bondade, colhe amor. Se você semeia discórdia, colhe sofrimento. É simples assim, meu irmão, minha irmã. Mas aqui vem uma pergunta que muitos fazem. E aqueles que sofrem desde criança, e as crianças que nascem com deficiências graves, e as pessoas boas que passam por provações terríveis, como explicar isso pela lei de causa e efeito? A resposta está na compreensão de que esta vida não é a primeira e não será a última. Aquela criança que nasce com uma limitação física pode estar resgatando uma dívida de outra existência, ou pode ter escolhido aquela provação antes mesmo de encarnar como uma oportunidade de crescimento espiritual acelerado. Sim, meu irmão, minha irmã,
Muitas vezes somos nós mesmos quem escolhemos nossas provas, porque reconhecemos que precisamos delas para evoluir. Chico Xavier viveu isso na própria pele. Ele perdeu a mãe muito cedo, foi criado por uma madrasta que não o tratava bem, conheceu a fome, a dor, o abandono, mas em vez de se revoltar contra Deus ou contra a vida, ele escolheu o caminho do amor, da caridade, do perdão. E essa escolha transformou não apenas a vida dele, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele nos ensinou que podemos transformar veneno em remédio, dor em crescimento, lágrimas em sabedoria. A lei de ação e reação não opera apenas no sentido negativo, muito pelo contrário. Para cada gesto de amor que fazemos, para cada palavra de consolo que oferecemos, para cada mão que estendemos a quem precisa, estamos plantando sementes de felicidade futura. O bem que você faz hoje voltará para você amanhã. Talvez não da mesma pessoa, talvez não da mesma forma, mas voltará. É lei, é matemática divina, é justiça perfeita. E aqui está o ponto central que Chico Xavier tanto enfatizava em suas mensagens. Não adianta apenas sofrer passivamente, reclamando da vida e culpando os outros ou Deus por nossos problemas. O sofrimento só tem valor quando nos leva à transformação interior. A dor só cumpre seu papel educativo quando nos faz refletir sobre nossas atitudes, quando nos convida a mudar, quando nos impulsiona a ser melhores. Caso contrário, sofremos em vão e teremos que repetir as mesmas lições em futuras existências. Porque a vida é uma escola, meu irmão, minha irmã, e ninguém passa de ano sem aprender as matérias necessárias. E se esta mensagem está tocando seu coração neste momento, se você está reconhecendo verdades importantes em suas palavras, eu peço que você deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você receberá mais conteúdos que podem iluminar seu caminho e fortalecer sua jornada espiritual. Sua participação nos ajuda a levar essas mensagens de luz a mais pessoas que precisam. Voltando à nossa reflexão, precisamos entender que a lei de ação e reação não é uma sentença de prisão perpétua. Não somos condenados eternamente por nossos erros passados. A misericórdia divina está justamente na oportunidade de recomeço que nos é dada a cada nova existência, a cada novo dia. O arrependimento sincero, a mudança real de atitude, o esforço genuíno para reparar o mal que causamos, tudo isso tem o poder de abrandar nossas dívidas e acelerar nosso progresso espiritual. Chico Xavier nos contou, através das mensagens que recebia, histórias comoventes de espíritos que, depois de encarnações difíceis marcadas por muito sofrimento, alcançaram a redenção através do amor e do serviço ao próximo. Pessoas que foram egoístas no passado e voltaram para servir, que foram cruéis e retornaram para amar, que foram indiferentes e renasceram para consolar. A vida sempre nos dá uma nova chance, meu irmão, minha irmã, sempre. O segredo está em compreender que somos responsáveis por tudo que nos acontece, mas essa responsabilidade não deve gerar culpa paralisante ou desespero. Deve gerar consciência e poder de mudança. Quando entendemos que somos nós os criadores de nossa realidade, percebemos que também temos o poder de modificá-la. Hoje, agora, neste exato momento, você pode começar a plantar sementes diferentes. Pode escolher o perdão em vez do ressentimento, a generosidade em vez do egoísmo, a paciência em vez da irritação. E essas escolhas, por menores que pareçam, vão tecendo um futuro diferente para você. Lembro-me de uma história que Chico Xavier gostava de contar. Um homem reclamava constantemente de sua vida difícil, das pessoas ruins que encontrava, das traições que sofria. Um dia, um sábio lhe disse: se em todos os lugares que você vai, só encontra pessoas ruins, talvez o problema não esteja nos lugares ou nas pessoas,
mas do que você leva dentro de si. Essa história encerra uma verdade profunda. Atraímos para a nossa vida aquilo que vibramos. Se vibramos raiva, atraímos conflitos. Se vibramos amor, atraímos paz. É a lei de ação e reação em funcionamento constante. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando o sofrimento bater à sua porta, e ele certamente baterá, porque faz parte do processo evolutivo de todos nós, não se revolte. Não pergunte, por que eu, com revolta e amargura. Em vez disso, pergunte, para que isso está acontecendo e o que preciso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva, essa transformação do olhar, é o que diferencia aquele que evolui através da dor daquele que apenas amarga e se ressente. Chico Xavier, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida, e foram muitos, mantinha o sorriso nos lábios e a gratidão no coração. Quando lhe perguntavam como conseguia ser feliz, apesar de tudo, ele respondia que tinha aprendido a ver em cada dificuldade uma oportunidade de crescimento, em cada pessoa difícil um mestre disfarçado, em cada provação uma bênção escondida. Essa é a sabedoria que ele nos deixou, meu irmão, minha irmã. Essa é a herança espiritual que ele nos confiou. A lei de ação e reação nos ensina que não somos vítimas, somos aprendizes. Não somos castigados, somos educados. Não somos abandonados por Deus, somos acompanhados amorosamente em cada passo de nossa jornada, mesmo quando não percebemos. E o mais belo de tudo é saber que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para escolher o caminho do bem. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um momento de sofrimento agora, saiba que há um propósito nessa dor. Pode ser que você não o enxergue agora, mas um dia compreenderá. Enquanto isso, não se entregue ao desespero. Busque dentro de si a força para transformar essa experiência em crescimento. Perdoe quem precisa ser perdoado, começando por você mesmo. Ame mais, sirva mais, seja mais paciente e compreensivo. Porque é assim, através dessas atitudes simples, mas poderosas, que você vai reescrevendo seu destino, que vai purificando seu karma, que vai construindo um futuro melhor. E lembre-se sempre das palavras que Chico Xavier tanto repetia: nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. E mesmo quando não entendemos, podemos confiar que há uma sabedoria divina operando em nossas vidas, conduzindo-nos sempre para o melhor, ainda que pelos caminhos mais inesperados. Que possamos todos despertar para essa verdade libertadora. Que possamos compreender que somos senhores de nosso destino, artífices de nossa felicidade, construtores de nosso futuro. E que essa compreensão nos traga não culpa ou medo, mas esperança, força e amor. Que a luz do Cristo ilumine sempre o seu caminho. Que a paz habite em seu coração e que você encontre em cada dia uma oportunidade de semear o bem e colher a felicidade que tanto merece. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.